Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Tivemos aqui hoje pela manhã, foi maravilhoso, foi poderoso. E tenho certeza que não será diferente hoje à noite. Eu trago uma palavra de Deus para o seu coração e quero também manifestar a minha alegria e a minha gratidão de estar aqui com os irmãos. Foram 2 semanas intensas, fazendo a obra do Senhor. Estivemos nas eclésias da região dos Lagos. Eu também cumpri aqui um propósito muito lindo diante de Deus. Eu casei minha filha na sexta-feira. Foi uma bênção o casamento. Os irmãos que nos acompanham aí nas redes sociais, com certeza estiveram ali orando, se alegrando, celebrando conosco essa bênção, essa vitória. Amém? E foi lindo demais. Hoje de manhã eu falei, vou retornar aqui. Você que é pai de menina, o pai, ele é o guardião da virtude da filha até o dia do altar. É responsável do pai ser o guardião da virtude, da pureza da filha até o dia de apresentá-la ao altar. E eu não era somente o pai, eu também era o pastor. Então, como pai e como pastor, foi algo maravilhoso, foi uma realização do céu que aconteceu. A minha filha nunca havia namorado, só começou a namorar depois dos 18 anos. Com 20 anos ela começou a namorar, vai completar 23 agora em agosto, e se casou com o primeiro namorado dela, para a glória do nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Digo a vocês que alcançar esse êxito não foi algo simples, não foi algo fácil. A Bíblia diz: instrua a criança no caminho em que deve andar. Nós somos ótimos para dizer para os nossos filhos o que eles devem fazer, mas precisamos ser excelentes em caminhar junto com eles e sermos inspiração e modelos no comportamento para que eles possam ser instruídos no caminho que devem andar. Ou seja, é instruir no caminho, é caminhando junto e instruindo, caminhando junto no caminho que deve andar. Amém, irmãos? Aí nós vamos ter êxito. Várias pessoas vieram falar comigo. Até hoje várias pessoas perguntam: pastor, eu quero ter êxito com os meus filhos como o senhor está tendo com os seus. Aí eu falo: olha, é só você caminhar com o seu filho, ensinar o caminho que deve andar, ensinar caminhando juntos. Vocês viram aqui, na quinta-feira, nós estivemos aqui com o Ítalo, com o Isaac, louvando ao Senhor. Quem esteve aqui na quinta-feira, dá um glória a Deus. Então, na quinta-feira, os dois estiveram aqui louvando. O Ítalo retornou hoje pela manhã. Pela manhã ele retornou para os Estados Unidos, está viajando para os Estados Unidos. E o Isaac, o Ítalo é casado, está fazendo 1 ano de casado hoje. O meu filho Ítalo. E a minha filha casou sexta-feira. Glória a Deus. Amém? E o Isaac estava aqui hoje, adorando ao Senhor juntamente com a igreja, de manhã e à noite também. E a gente tem visto quanto que Deus tem abençoado a vida do Isaac. O Isaac tem servido conosco na eclésia de Miami, na eclésia de Boca Raton. Tem ali ministrado louvor, tem sido um instrumento através da adoração no teclado. Gosta do teclado, o Isaac, viu? E está ali servindo todo domingo de manhã em Miami e à noite em Boca Raton. E às quintas-feiras, quando temos o culto, ele está lá também servindo, adorando. E Deus tem cumprido uma promessa na vida do Isaac. A gente tem visto o crescimento de Deus na vida dele. Eu estava aqui vendo ele adorando ao Senhor. O Espírito Santo estava falando comigo: daqui a poucos anos você vai ver o que eu vou fazer na vida do seu filho. E eu falei: Senhor, o filho é seu, o meu filho é seu, então cumpra o teu propósito na vida dele, em nome de Jesus. Amém? Eu acabei de lançar minha filha na sexta-feira. Na sexta-feira eu peguei a minha filha, arranquei ela da minha aljava e lancei, irmãos. Amém? Agora falei, minha esposa falou: a Karen não ligou, eu não sei. Eu falei: minha filha, isso não é mais problema meu. Isso é problema do marido dela agora. Amém? Eu me preocupei, na sexta-feira no altar eu falei para ela: até aqui eu me preocupei com o horário de chegar em casa, se você ia andar no carro sozinha ou não, com seu noivo, com seu namorado na época, depois seu noivo. Até aqui eu me preocupei. Mas a partir do amém que eu der aqui hoje, aleluia, missão cumprida.
Gente, sabe, só quem tem filha sabe o que eu estou falando, amém? E foi assim com os filhos também, com os meninos também, viu? Meus filhos têm hora de chegar em casa, quando vai dando horário eu já vou ligando, ó, tá hora para chegar aqui, eu tenho um aplicativo no celular que eu sei onde eles estão em tempo real. Então as pessoas acham que ter filho abençoado, filho servindo, é algo simples. Não, irmão, é investimento, é atenção, é caminhar junto, é tempo de mesa, é tempo de discipulado, é tempo de qualidade desenvolvido com os filhos, amém? Então fica essa palavra aí para vocês, sentir de Deus de estar falando isso aqui para vocês. Mas agora, sem mais delongas, trago uma palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mais uma vez, pastor Luciano, que igreja linda, pessoas de Deus, pessoas maravilhosas, pessoas cheias de Deus, e hoje à noite não será diferente do que foi hoje de manhã. Hoje de manhã o povo celebrou, o povo deu glória a Deus, aleluia, recebeu a palavra, foi uma manhã gloriosa, e eu tenho certeza que a noite também não será diferente, porque o mesmo Deus que esteve presente de manhã se faz presente hoje à noite também, e Ele vai falar com você nessa noite, neste lugar, amém? Glória a Deus. Mateus 14, 22. Quem achou diz amém. Se não achou, tem aqui o texto bíblico, está aí no telão. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor da glória, fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Espírito Santo, ministra poderosamente aos nossos corações, domina as nossas mentes, Senhor, e leva cativo todo entendimento, todo pensamento, à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Repreendemos todo mal, toda oposição à ministração da tua palavra, toda frieza, toda incredulidade, todo sofisma, todo marasmo, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e te pedimos, Senhor da glória, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar a cada coração. Espírito Santo, se revela, se manifesta, opera e abençoa o teu povo neste lugar, e fala aos nossos corações, porque essa é a nossa oração, e nós oramos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus? Meus irmãos, eu vou estar ministrando aqui a palavra. À medida que essa palavra for falando ao teu coração, por favor, querido, dá glória a Deus. Preguei a palavra, o Espírito Santo me usou, a palavra falou ao teu coração, a glória a Deus. Falei, é minha essa palavra, foi para mim, glória a Deus, amém? Se essa palavra falar contigo, tu dá um glória aí em nome de Jesus. E eu quero estar aqui compartilhando com vocês, o tema da mensagem é: a tempestade não cancela o propósito.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A tempestade que você está enfrentando, a tempestade que você está passando, ela não vai cancelar o propósito que Deus tem contigo. De maneira nenhuma. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido. O texto inicia Jesus à beira-mar, na margem do mar. Acabara de realizar um dos maiores milagres. O dia estava grande, Jesus estava discipulando o povo. E o povo não ia embora, porque o povo tinha fome da palavra. O povo queria aprender, o povo queria estar ouvindo as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus trazem alento para o coração. As palavras de Jesus trazem paz. As palavras de Jesus trazem renovo. As palavras de Jesus são sustento, são fortalecimento. E ele estava ali pregando o dia inteiro, anunciando a palavra, anunciando o evangelho o dia inteiro. E de tarde ele falou: estou com pena desse povo, porque o povo está aqui o tempo todo, não vai embora, e não tem nada para esse povo comer. E aí os discípulos falaram: Senhor, tem aqui um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disseram. Jesus apresentou os 5 pães e os 2 peixinhos aos céus, orou, e aconteceu um grande milagre, a grande multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus pediu para que toda aquela multidão fosse separada em pequenos grupos, porque o Senhor é muito organizado. Você sabia? Até mesmo para recebermos um milagre, nós precisamos ser organizados. Jesus organizou toda aquela multidão em pequenos grupos, pediu para que o povo se assentasse em pequenos grupos, e após isso ele ora ao Senhor, os pães são multiplicados, os peixes são multiplicados, e os discípulos começam a distribuir para aquela multidão de pessoas os pães e os peixes. E a Bíblia vai dizer que sobraram ainda 12 cestos cheios de pães e de peixes. Sabe por quê? Porque haviam 12 discípulos servindo. Então, os discípulos podiam estar servindo, e talvez no coração deles estivesse passando o seguinte: eu vou estar servindo esse povo e eu não como. Eu vou estar servindo esse povo, será que vai sobrar para mim? Meu irmão, Deus não deve nada para ninguém. O Senhor não deve nada para ninguém. E o Senhor sabe aquele que serve, aquele que trabalha. Então, você que é voluntário, você que serve na obra de Deus, quando você está aqui no culto, servindo, adorando, e aí você está vendo o pessoal aqui sentado, recebendo, e aí você pensa: será que vai sobrar alguma coisa para mim? A Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixes, e eu creio que foi um para cada discípulo, porque Deus sempre também guarda para aqueles que estão servindo. Ele sempre provê na vida daqueles que estão servindo. Amém, irmãos? Então você que está servindo aí, você também está sendo abençoado por essa palavra que está sendo ministrada, seja aqui dentro, seja lá fora, seja no departamento infantil, seja no parque lá fora. O Senhor, tudo que está alimentando o povo, tudo que o povo está recebendo aqui, o povo lá fora também recebe do Senhor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então o texto fala sobre isso, que Jesus realiza um dos seus maiores milagres, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Logo após isso, a Bíblia diz que Jesus constrangeu. O texto diz constrangeu ou compeliu os discípulos a entrarem no barco e a irem para o outro lado da margem. Ou seja, eles estavam ali debaixo de uma ordem de Jesus, eles estavam ali no centro da vontade do Senhor, e mesmo assim enfrentaram uma grande tempestade. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês aqui nessa noite, trazendo alguns pontos nessa mensagem para abençoar a sua vida, para edificar a sua fé, e eu creio também para você receber do Senhor nessa noite aquilo que Deus tem para você nesse lugar. Então a primeira coisa que eu aprendo: mesmo quando estamos dentro da ordem de Jesus, nós passamos tempestades. Você está cumprindo o chamado, você está na direção de Deus, você está no centro da vontade do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você: isso não vai te isentar da tempestade, isso não vai te isentar dos problemas, isso não vai te isentar do vento forte, das adversidades da vida. Mateus 14, 22, 24, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A fé não elimina a tempestade, mas nos sustenta dentro dela. O Senhor permite a tempestade, mesmo estando no centro da vontade dEle, para fortalecer a nossa fé.
Talvez a pergunta de muitos é essa: por que ou para que eu estou passando esse vento forte? Por que essa situação forte aconteceu? Ou para que essa situação aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Tantas dúvidas, tantas interrogações, e eu estou vindo aqui como um mensageiro de Deus para ser a resposta que você precisa, para ser uma resposta de Deus para você, para ser boca de Deus na sua vida, mesmo você sendo obediente, mesmo você estando no centro da vontade de Deus, mesmo você estando ali, querido, seguindo a ordem do Senhor, nós vamos passar as tempestades. E o propósito da tempestade não é fazer você desistir, não é fazer você afundar, não é fazer você sucumbir. O propósito da tempestade é de fortalecer a sua fé. É para te fortalecer, meu irmão. O verdadeiro marinheiro é forjado no mar alto. O verdadeiro marinheiro é forjado em alto mar, meu irmão. É no mar revolto que se forma um grande marinheiro. Deus está preparando você, meu irmão. Deus está preparando você, minha irmã. Deus está forjando você no meio dessa luta. Deus está forjando você no meio dessa tempestade, no meio dessa adversidade, no meio desse problema, no meio dessa escassez, no meio dessa angústia, dessa dor. Deus está trabalhando. Deus está forjando a sua vida, o seu caráter. Deus está fortalecendo você espiritualmente. E o propósito dessa tempestade, desse vento, dessa adversidade é fortalecer a sua fé. Aleluia! Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai, meu irmão, ó, brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, meu irmão, vai ter que brilhar, 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 até alcançar o dia perfeito no Senhor. Vai passar vento, vai passar luta, vai passar tempestade, vai passar pelo deserto, vai passar pelos vales, vai passar pelos montes, porque o nosso Deus continua sendo Deus dos montes e Deus dos vales. Ele continua sendo Deus, meu irmão. Ele continua tendo o controle de todas as coisas. E não é só você que está sofrendo isso, não. Não é só você que está passando isso, não. Lembra quando Elias pediu a própria morte lá na caverna? Senhor, os profetas de Baal, Jezabel matou todo mundo, Senhor. Acabaram com tudo. Só eu fiquei. Elias, sai dessa caverna. Vou falar com você, Elias. A Bíblia diz que Elias se colocou na fenda da rocha, na caverna, e o Senhor falou com ele: Elias, você está pensando que esse problema só acontece com você? E aqui está um ponto da mensagem, querido. Às vezes nós pensamos que só nós temos um problema muito sério e que as pessoas que estão caminhando conosco na igreja não passam por problemas como o nosso. E aí o Senhor falou para Elias: Elias, você acha que você é o único profeta que ficou? Preservei 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. Você não é o único, Elias. Eu tenho preservado 7.000 joelhos que não se dobraram. Sai dessa caverna, vai ungir um rei, vai ungir um profeta no seu lugar. Ainda tem muita obra para você fazer. Quem disse que esse problema é para você parar? Quem disse que essa tempestade é para você desistir? Eu estou forjando você, Elias. Eu estou forjando você, irmão. Eu estou forjando você, minha irmã. Essa tempestade, essa circunstância não é para trazer desistência, é para te fortalecer, é para te colocar de pé na rocha, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Eu falei hoje pela manhã, o apóstolo Paulo, ele recebe uma palavra do Senhor Jesus. Falou: Paulo, não temas, importa que você vá a Roma, que você vá diante de César. E qual foi o transporte que levara Paulo para Roma? Foi o barco. E nesse barco, Atos 28, a Bíblia fala que passou tempestade, passou um tufão de vento chamado Euroaquilão, passou uma grande chuva, o barco de Paulo chegou a quebrar e a afundar, mas todos aqueles que estavam no barco não pereceram. Porque mesmo quando estamos dentro da ordem de Jesus, nós vamos passar as tempestades, mas o Senhor está conosco. Paulo disse para o comandante e para todos os tripulantes: olha, era razoável que vocês tivessem me ouvido, mas o Deus a quem eu sirvo me enviou um anjo, aleluia, no meio da tempestade, e falou que ninguém vai perecer, aleluia. Ninguém vai perecer. Eu estou aqui nessa noite como esse anjo de Deus, para dizer para você que no meio dessa tempestade, ninguém vai perecer. Você não entendeu não, ninguém vai perecer.
ninguém vai sucumbir, ninguém vai se perder, nenhuma alma se perderá. Aleluia, porque o Deus ao qual nós servimos está conosco. Mesmo no meio da tempestade, Ele está conosco, e a tempestade não vai cancelar o propósito de Deus. Se Deus deu uma ordem, se o Senhor deu uma direção, se o Senhor deu uma palavra, Ele vai cumprir a palavra dEle. Aleluia. Segundo lugar, quando nós estamos enfrentando tempestades, temos garantia que o Senhor vem ao nosso encontro. Aleluia. Mateus 14, 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Ô glória! Quarta vigília da noite. Primeira vigília é de 6 às 9. Segunda vigília de 9 à meia-noite. Terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília de 3 às 6. Foi na quarta vigília. O texto diz que foi à tarde que Jesus mandou eles irem para o outro lado. E foi orar sozinho. Está aí no texto. Foi de tarde. Então, os discípulos pegaram a primeira vigília, a segunda vigília na embarcação, e eu acredito que na terceira vigília veio a tempestade. De meia-noite às 3 começou a tempestade, meu irmão. E eu não sei para você, mas para os discípulos parecia uma eternidade. E tinha pescadores ali experientes, homens experientes no mar. E o vento veio forte, o mar ficou revolto, a tempestade veio, uma escuridão danada, chuva caindo do céu, as ondas agitando o barco. A Bíblia não fala quanto tempo durou a tempestade, mas a Bíblia fala que foi na quarta vigília que Jesus chegou. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa quanto tempo a tempestade está aí na tua vida, o que eu vim dizer para você hoje é que Jesus chega. Ah, foi pouco, aleluia. Eu vou tentar desse lado aqui. Não importa quanto tempo a tempestade, meu irmão, o vento, a chuva está soprando na tua vida. O que importa é que Jesus chega. Vou dar uma oportunidade para os irmãos do lado de lá. Não importa, irmãos, quanto tempo a tempestade está te assolando. O que importa é que Jesus vai chegar. Glória a Deus, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Quando nós estamos enfrentando tempestades, temos a garantia que o Senhor vem ao nosso encontro. Mesmo no meio da tempestade, temos a garantia que o Senhor vem ao nosso encontro. Jesus veio andando sobre o mar. Jesus veio andando no meio da tempestade, sobre as águas revoltas. Deixa eu dizer uma coisa para você pelo Espírito Santo. Essa guerra, essa luta, essa tempestade, Jesus tem autoridade e está andando sobre ela. Está debaixo do pé dele, ele tem autoridade e está andando sobre o problema que está te afligindo, que está te assolando. Ele tem autoridade. Aquilo que você pensa que vai fazer você sucumbir, perecer, desistir, Jesus está andando sobre isso, meu irmão. Jesus está andando sobre isso, e eu vim aqui te dizer que se você tiver fé, você andará sobre isso junto com Ele. Você não estará mais no meio da tempestade, sofrendo no meio da tempestade. Muito pelo contrário, a tua fé fará você andar sobre a tempestade, juntamente com Ele. Aleluia! Tenha fé, temos garantia que o Senhor vem ao nosso encontro. Deus não promete ausência de problemas, mas garante a sua presença em todos eles. Nós não vamos ter ausência de problemas, mas temos a presença dele garantida no meio de todos os problemas. Lembrem-se, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não está falando que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter aflições. O Senhor está falando para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós venceremos também, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você sabe qual é a diferença do vencedor para o mais que vencedor? O vencedor ganha, mas o mais que vencedor nunca perde, porque ele está no Senhor, meu irmão. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cadê os mais que vencedores aqui hoje? Onde estão os mais que vencedores aqui hoje, igreja? Então dá um glória a Deus aí em nome de Jesus.
terceiro lugar que eu quero pensar aqui com vocês. Jesus sempre vem a nós na quarta vigília da noite. O texto diz, Mateus 14, 25, foi na quarta vigília que Jesus chegou. Eu tenho algo para te dizer, o Senhor nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo para cumprir o seu propósito. Talvez no nosso entendimento natural, ou por causa do tamanho da nossa luta e da nossa dor, a gente acha que está demorando demais. A gente acha que está sofrendo o mesmo problema tempo demais. E que parece que Deus não está vendo, ou que Deus não está se importando com o tamanho da nossa dor, ou com o tempo que isso está trazendo tristeza, dor e desconforto para cada um de nós. Porém, Ele nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo para cumprir o seu propósito. Você lembra de Lázaro? Lázaro estava enfermo e deram a notícia para Jesus, o recado, olha, está enfermo aquele quem você ama. E Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí Lázaro vai e morre. E Jesus só chega lá em Betânia 4 dias depois. Quantos dias, irmãos? Chegou na quarta vigília. 4 dias depois. No quarto dia, na quarta vigília da vida de Maria e da vida de Marta, chega Jesus. Aí Marta e Maria, achando que Jesus chegou atrasado, falam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o que Jesus está trabalhando? Na quarta vigília da vida de Marta e Maria. Não temas, creia somente. Creia somente. Seu irmão há de ressuscitar. Ela fala, eu sei. Quando aquele grande dia chegar, que os mortos ressuscitarem, eu sei que ele vai ressuscitar também. Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Me mostre onde vocês sepultaram ele. Senhor, está cheirando mal. Tirai a pedra. Tiraram a pedra. E para todo mundo Jesus estava atrasado. E tinha gente murmurando, tinha gente reclamando, tinha gente falando, olha só, ele amava tanto ele, chegou agora. Nem para o sepultamento ele veio. Você acha que não teve os murmuradores? Nem para o sepultamento ele apareceu. Agora o cara está enterrado, ele está mandando arrancar a pedra. E aí rolaram a pedra. E Jesus dá uma ordem. Qual foi a ordem que Jesus deu? Lázaro, vem para fora! Por que Jesus chama Lázaro pelo nome? Porque se houvesse mais algum morto ali, meu irmão, viria outros mortos também. Lázaro veio para fora. Irmão, e Lázaro, morto há 4 dias, ressuscitou. Para o povo, para a família, Jesus chegou atrasado. Mas deixa eu dizer para você, Jesus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. Porque eu e você vivemos o Cronos. O que é o tempo Cronos? É o tempo dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, das décadas e dos séculos. Esse é o Cronos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus é 1000 anos, é um dia. Um dia, 1000 anos para mim e para você, é um dia para Deus. Esse é o Kairos. Você está entendendo? Então, querido, o que eu quero dizer com isso? Quando o tempo do homem, que é o Cronos, se encontra com o tempo de Deus, que é o Kairos, o resultado é milagre. O resultado é vitória, o resultado é bênção de Deus. E eu estou aqui nessa noite, são 8 horas e 9 minutos no Cronos do homem, mas eu estou aqui num tempo oportuno de Deus para abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que o Cronos do homem está encontrando com o Kairos de Deus, e o resultado hoje aqui é milagre, o resultado hoje aqui é resposta, o resultado aqui hoje é manifestação de Deus, é renovo, é porta aberta, é restauração, é cura, é libertação, é transformação, porque quando o Cronos se encontra com o Kairos, é o tempo oportuno do Senhor, e esse é o tempo da visitação. O Senhor está nos visitando nessa noite. É noite de resposta, é noite de cumprimento de promessa, é noite de milagre, de cura, de restauração, de transformação. É
noite de Deus libertar aquele que está lá na sua casa, meu irmão, que não se converte, que está preso aos vícios. É a noite da tua vitória, é a noite da libertação. Creia nessa palavra, creia que o Senhor está aqui. O Senhor marcou um encontro conosco nessa noite, neste lugar, e o Cronos se encontra com o Kairos, e o resultado é vitória, é bênção de Deus na vida daqueles que creem. E se você crê, exalta o Senhor, faz um barulho aí, meu irmão. Aleluia! 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 Nós estamos aqui, meus irmãos, num culto maravilhoso como esse. Estamos prestando culto a Deus. E o Senhor está aqui conosco nessa noite, amém? Talvez você está aqui, você chegou aqui, o Espírito Santo está falando comigo. Talvez você chegou aqui e falou, não tem mais jeito. Eu não aguento mais. Rakarabachoromanarai. Eu não aguento mais essa situação. Eu estou desesperado. A pessoa que está do seu lado não faz ideia de como você chegou aqui, mas o Senhor sabe como que você entrou por essas portas. Mas eu vim te dizer que nós estamos aqui, são 8h09 da noite, 8h10 da noite. Nós estamos na segunda vigília da noite. Mas antes da quarta vigília, a sua vitória chega. O seu milagre acontece. Porque nós estamos aqui, meu irmão, por uma palavra de Deus. E o Senhor está conosco. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite? Aleluia! Então, meu irmão, você chegou aqui desesperado, angustiado, sem saber o que você vai fazer com essa situação que você está vivendo. E hoje o Senhor está aqui te dando uma direção, uma palavra. Você não está sozinho. O Senhor hoje está vindo ao seu encontro, meu irmão, no meio dessa tempestade. E quando Ele vem no meio da tempestade, ainda que seja na quarta vigília da noite, o resultado é bênção do Senhor. É a vitória de Deus, é a resposta do Senhor. Amém, irmão? Quarto lugar. Jesus vem andando sobre as águas revoltas que nos ameaçam. E os discípulos, Mateus 14:26, ao verem-no andando sobre o mar, assustaram. Gente, você já viu que tem tanto crente que quando está no meio de um problema, ele não consegue ver Jesus no meio do problema? Ele fica sendo atordoado pelo problema. E ele só consegue olhar o problema. E ele intensifica mais o problema, porque o problema é tão grande, a dor, a preocupação é tão grande que ele não consegue ver Jesus no meio do problema. E quando as pessoas estão envolvidas, sofrendo no meio do problema, elas perdem a visão espiritual e começam a ver o que não tem que ver. Discípulo crente vira um fantasma. Os camaradas viram o milagre dos pães e dos peixes. E agora estão no barco, estão vendo fantasma. Crente acredita em fantasma, irmão? Pelo amor de Deus, e onde Jesus está vindo, eles estão vendo fantasma. O problema era tão grande, a luta era tão grande que eles estavam enfrentando, a adversidade era tão tamanha, que eles viram fantasma quando era Jesus que estava vindo na direção deles. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, não perca a tua fé, não perca a tua visão, não perca a tua intrepidez, não perca a tua coragem. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá da fé. Você precisa ter fé no meio dessa tempestade. Você precisa ter fé no meio dessa tribulação e não perder a visão espiritual. Não fica vendo fantasma não, meu irmão. Tem gente que fala assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Tu acredita em assombração, irmão? Aí você está vendo fantasma. Para com isso, irmão. Vê Jesus em tudo. Vê Jesus sobre tudo, em tudo. Porque a Bíblia diz que por Ele, e para Ele, e por meio dEle, são todas as coisas. Tudo que você está passando, nada está sendo em vão e nada fugiu do controle do Senhor. Ele continua no controle. Mas pastor, está doendo. Está doendo para Ele te aperfeiçoar. Está doendo para Ele melhorar você. Está doendo para Ele forjar você, meu irmão. Ele está fortalecendo você no meio da tua dor. Ele está mudando você no meio da tua dor. Ele está transformando você no meio da tua dor. Essa dor não é para você simplesmente ficar no sofrimento. Essa dor é para que haja um aperfeiçoamento daquilo que Ele quer fazer. A tempestade não vai cancelar o propósito. Muito pelo contrário.
A tempestade é para te aperfeiçoar para o propósito. Creia nisso em nome de Jesus. Aquilo que ameaça te destruir está debaixo dos pés do Senhor. Ele continua andando sobre isso. Quinto lugar, Ele vem trazer luz de esclarecimento às nossas dúvidas e perturbações. No meio da tempestade, Ele vem trazer luz de esclarecimento às nossas dúvidas e perturbações. Mateus 14, 27, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Muitas pessoas sofrem essas tempestades, e porque sofrem essas adversidades, essas lutas, essas guerras, elas ficam angustiadas, desenvolvem transtorno de ansiedade. Hoje, querido, muitos cristãos estão desenvolvendo ansiedade, estão passando por transtorno de ansiedade. É tremedeira, é o coração acelerado, está angustiado. Pessoas fazendo terapia. Eu sou psicólogo de formação. E lá em Miami, querido, como que tem gente passando por ansiedade? E a pastora falou comigo, olha, isso tem sido o mal do século. Eu falei, ainda que seja o mal do século, o bom do século continua sendo Jesus. Então, meus irmãos, Ele vem trazer luz e esclarecimento às nossas dúvidas e perturbações. Eu vim aqui dizer hoje para você que Jesus está botando luz nas suas dúvidas e perturbações, nas suas angústias, na sua ansiedade. E sobre a sua ansiedade, lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele continua cuidando de você. Lança sobre Ele a sua ansiedade, irmão. Lança sobre Ele a sua ansiedade, irmã, porque Ele continua cuidando de você. A voz do Senhor sempre traz paz, mesmo quando a situação continua caótica. A voz do Senhor vai trazer paz para você. E qual é a voz do Senhor para você nessa noite? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está falando aqui hoje para você, meu irmão. Tenha bom ânimo, sou eu, não temas. No meio dessa tempestade, no meio desse vento, no meio dessa dificuldade, no meio desse problema, no meio dessa situação caótica de escassez que você está vivendo, sou eu, não temais. Tenha bom ânimo, diz o Senhor. Diz o Senhor, tenha bom ânimo. Não temas, eu estou contigo. Aleluia. O Senhor fala sobre isso. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sou eu, diz o Senhor. Sou eu, diz o Senhor. Não temas, tenha bom ânimo. Nunca vivemos um tempo das pessoas perdendo o ânimo, das pessoas perdendo o gás, a energia, a alegria, e muitos perdendo a fé. E Jesus está falando, tem de bom ânimo. É preciso ter bom ânimo no meio da luta. É preciso ter bom ânimo no meio da tempestade. É preciso ter bom ânimo no meio da adversidade. Em nome de Jesus, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: você chegou aqui desanimado, você chegou aqui cabisbaixo, preocupado, preocupada. E a palavra do Senhor para você hoje é: tem de bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmão, em nome de Jesus. Porque quando nós temos bom ânimo no meio da tempestade, nós confundimos o inferno. O diabo quer te parar, quer te entristecer, quer ver você ansioso, quer ver você preocupado, preocupada, angustiado, angustiada, sem um glória a Deus no lábio. Mas quando você sabe que Jesus está no controle, no meio da tempestade, e quando você tem bom ânimo e glorifica a Deus, meu irmão, você confunde o inferno. Amém? Então posso ouvir um glória a Deus? Amém. Aleluia! Tenha bom ânimo, irmão, se alegre. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: irmão, tenha bom ânimo. Peraí, volta aqui, irmão, pelo amor de Deus, né? Você não vai olhar para o teu irmão, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, crente. Com energia, com fé, amém. Deus está te renovando aqui hoje. Você chegou sem força, você chegou aqui pela misericórdia, mas o meu Senhor está aqui te renovando, está te fortalecendo,
está manifestando uma palavra, está manifestando a presença dele a você nessa noite. E pelo poder dessa palavra você vai caminhar, pelo poder dessa palavra você vai andar, pelo poder dessa palavra você vai se fortalecer, pelo poder dessa palavra você será restaurado, e pelo poder dessa palavra você vai dar glória a Deus e aleluia, tendo bom ânimo. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo: não temais, sou eu. Não tem fantasma nessa situação não, viu? Não tem assombração não. Jesus manda te dizer: sou eu. Sou eu que estou no meio dela. Sou eu que estou no meio desse vento. Sou eu que estou no meio dessa tempestade. Sou eu que estou no meio desse problema que você está enfrentando. Sou eu. Mas o que eu quero é que você saiba: não temas e tem de bom ânimo. Amém? Quem está recebendo essa palavra? Glória a Deus. Sexto lugar. Ele vem para acalmar o coração perturbado. Ele disse: não tenha medo. O que é um coração perturbado? Um coração angustiado, aflito, o tempo todo preocupado, o tempo todo angustiado, o tempo todo inseguro, todo tempo incerto. E essa insegurança e essa perturbação, ao invés de trazer uma palavra de glorificação a Deus, traz murmuração. E a murmuração retarda, a murmuração ela paralisa, a murmuração atrasa o projeto de Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, ele vem acalmar o coração perturbado. Por isso que ele disse: não tenha medo, não temas, sou eu. A paz não é a ausência de tempestade, é a presença de Cristo no meio do barco, no meio do problema. Aleluia. Então ele vem acalmar o coração perturbado, meu irmão. Em nome de Jesus, você entrou aqui hoje, teu coração está angustiado, preocupado, aflito, aflita, cheio de incertezas. Eu tenho essa palavra para você. Hoje Jesus veio aqui acalmar o teu coração. Hoje ele veio acalmar o teu coração. O mar revolto da tua vida hoje se acalma pelo poder da palavra do Senhor, pela presença do Senhor aqui hoje, em nome de Jesus. Em último lugar, também gostei, mas o tempo não ajuda lá. Meu Deus, esse relógio está com problema. Já acabou meu tempo. Mais 2 minutos eu encerro, amém, irmãos? Quem me dá 2 minutos, dá um glória. Quem me dá 2 minutos, levanta a mão. Que isso? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gente, tem mais de 1 hora aqui, pastor. Sétimo e último lugar. Ele vem para levantar o caído. Tem gente que entrou aqui hoje, meu irmão. Você olhou para esse crente, tu viu até a estrutura física dele andando, mas por dentro ele está arrebentado, caído, desanimado, passando por uma luta. Passou a primeira vigília, nada aconteceu. Passou a segunda vigília, nada aconteceu. Passou a terceira vigília, nada aconteceu. Ele já está na 4ª vigília, desesperado. Já está vendo fantasma. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para você que chegou aqui assim hoje. Ele vem para levantar o caído. Mateus 14, 30 e 31. Senhor, salva-me! E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Pedro viu Jesus vindo sobre as águas. Depois de Jesus ter falado: não temas, sou eu, tenha bom ânimo, Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E aqui é a conclusão da mensagem. Se verdadeiramente no meio dessa tua luta, dessa tua tempestade, Jesus está andando sobre ela, a palavra que hoje para você é essa, como a de Pedro: Senhor, se o Senhor está comigo no meio da tempestade, me tira do meio da tempestade e me faça andar sobre ela como o Senhor está andando. Essa é a chave que vai virar aqui na sua vida hoje. Você vai sair do meio da tempestade, vai andar sobre ela na direção de Jesus. E queridos, o que Jesus fala para Pedro? Vem, Pedro! Muitos falam, e Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre o poder da palavra de Jesus, sobre o vem de Jesus. Ou seja, Pedro teve fé e saiu do barco. Os outros não saíram do barco, mas Pedro saiu do barco. Pedro saiu do problema, Pedro saiu da situação. Ei, o Espírito Santo está falando comigo aqui. Sabe isso aí que você está enfrentando? Sabe isso aí que você está vivendo? Sai, dá o primeiro passo.
Pastor, mas eu não estou vendo condições de sair. Você vai andar e Jesus vai colocar o chão de baixo para você andar. Você vai caminhar, Ele vai colocar o chão. Você vai caminhar, Ele vai colocar o chão. Você vai dar outro passo, Ele vai colocar o chão. Você anda e Ele coloca o chão. Você anda, Ele coloca o chão. Mas eu não estou vendo o chão. Você não precisa ver. Sai do barco e bota o pé. E Ele bota o chão. Você sai, bota o pé e Ele bota o chão. Você vai andar sobre o vento de Jesus. O Senhor está falando com pessoas aqui hoje. Pedro começou a andar na direção de Jesus, mas a Bíblia diz que o vento estava forte, que o mar ficou agitado. Ele estava andando na direção de Jesus, meu irmão, andando, olhando para Jesus, mas o vento soprou e o mar agitou, ele tirou o olhar de Jesus. E ele começou a reparar o vento, a força do vento e a força das ondas. E aí a Bíblia diz que ele começou a afundar. Isso é o que acontece comigo e com você quando a gente tira o olhar de Jesus e coloca o olhar só no problema. Tem gente afundando, tem gente caída porque tirou o olhar de Jesus e só consegue olhar o problema todo dia. Eu quero que você ache Jesus andando no meio do teu problema mesmo. Porque enquanto você ficar olhando para o teu problema, você vai ficar preso nele. E pior, você pode se afundar dentro dele. Mas eu tenho uma boa nova para você. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você que Ele está vindo aqui para levantar o que está caído. Você não tem mais força. Você tentou de tudo. Você tentou com a sua inteligência. Você tentou com a força do seu braço. Você tentou de diversas maneiras. Você fez tudo que pôde e você não conseguiu sair daí. Sabe por quê? Porque desse lugar só te tira Jesus. E a Bíblia diz que quando ele começou a afundar, ele falou: Senhor, me salva! Senhor, me salva! Esse clamor tem que estar na boca do crente. Senhor, me salva. Senhor, me ajuda nessa situação. Senhor, me ajuda porque eu estou afundando. Senhor, me ajuda que eu não estou aguentando. Senhor, eu comecei a andar pela Tua palavra, mas no meio do caminho, a força do vento foi grande, as ondas foram grandes. Eu tirei o olhar do Senhor, eu comecei a afundar. Salva-me, Senhor! Esse clamor, meu irmão, fez com que Jesus prontamente estendesse as mãos e segurasse Pedro. Levanta a tua mão, eu quero profetizar. Jesus está aqui nessa noite. Fala para ele: salva-me, Senhor. Não, mais forte: salva-me, Senhor. Gente, Pedro, no meio da tempestade, você acha que ele falou desse jeito? Ele gritou, meu irmão. Então grita aí, vai: salva-me. A Bíblia diz que prontamente Jesus pegou Pedro e levantou. Eu profetizo e declaro que prontamente hoje o Senhor pega na tua mão. Só quem está com a mão levantada, o Senhor pega na tua mão e te levanta. Vamos nos colocar de pé. Fica de pé, fica de pé. O Senhor pega na tua mão e te levanta. O Senhor pega na tua mão e te coloca dentro do barco e entra no barco com você. O Senhor pega na tua mão e muda a tua história. O Senhor pega na tua mão e o mar se acalma, o vento cessa, a vida muda, a história muda, porque Ele pegou na tua mão. Pega na mão dele aqui, querido. Pega na mão dele aqui, querida. Dá glória a Deus. Exalte a Ele. Ele está no controle. Ele veio para te levantar. Ele veio para te colocar num lugar seguro. Ele veio para dar ordem ao vento. Ele veio para dar ordem ao mar. E o mar se acalmou e o vento cessou. E todos disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Sabe o que vai acontecer aqui hoje? O mar da tua vida vai se acalmar. O vento vai cessar. E sabe como você vai sair daqui hoje? Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente, declare, declare. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus na minha vida. Ele é o Filho de Deus nessa circunstância. Ele é o Filho de Deus nessa situação. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E jamais vimos coisas assim. O que Deus está fazendo aqui hoje é para você falar: jamais vimos coisas assim. Jamais vimos coisas assim. Aleluia. Feche teus olhos por um momento. Se essa palavra falou o seu coração,
Você ouviu a voz de Deus. Talvez você chegou aqui no meio de uma tempestade, mas você ouviu a palavra. Eu quero orar ainda antes de eu passar o microfone para o pastor Luciano. Por você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E por você que está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus está mandando eu liberar uma palavra. Sabe o que Jesus está mandando eu dizer para você que está afastado? Para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Está mandando eu dizer para você: vem. Vem. Sai desse barco aí. Vem. Vem se encontrar comigo. Vem se encontrar comigo. Você está aqui hoje? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Onde está você? Você que quer entregar a tua vida para Jesus. Você que está afastado, quer voltar hoje, dá um sinal com a tua mão. Vem, o Senhor está te chamando. Vem, 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 vem. Onde está você? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Onde está a próxima pessoa? Em nome de Jesus, meu irmão. Ah, querido, uma palavra como essa, Jesus está aqui. Quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. O que você precisa é andar sobre o vem de Jesus. Onde está você? Há mais alguém aqui hoje? Se você sabe que tem alguém do seu lado que não é cristão, meu irmão, ou que está afastado, fala com ele aí agora. Fala, esse é teu momento. Esse é o momento de você sair do barco e andar na direção do Senhor. Ele vai começar a botar o chão debaixo do teu pé. Ele vai mudar a tua história e você vai viver experiências maravilhosas e extraordinárias com Ele. Onde está a próxima pessoa? Dá um sinal com a sua mão. Há mais alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida para Jesus ou de retornar para os caminhos do Senhor? Há mais alguém? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. O Senhor está falando: vem, vem. Onde está você? Há mais alguém aqui hoje? Então vamos orar pela vida desse irmão aqui. Glória a Deus. O Yuri está renovando a aliança dele com o Senhor. Amém? Repete comigo, Yuri. Fecha teus olhos. Fala: meu Deus, essa noite eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida e me dá alegria da salvação e da vida eterna. E que eu nunca mais me afaste da sua presença. Te agradeço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado pela vida do Yuri. Ele acaba de te confessar como o Senhor e Salvador da vida dele. Pai, escreve o nome dele no livro da vida e conceda a ele a alegria da tua salvação e da vida eterna. Nós abençoamos a vida do Yuri, te louvando, te agradecendo e orando no nome de Jesus. Amém e amém. Yuri, quero te apresentar a sua mais nova família. Vira para trás, sua família aí. Glória a Deus. Glória a Deus, seja bem-vindo. Aplauda